e antifascista. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre um filme que muita gente me mandou, né, pra eu comentar sobre, pra eu falar sobre. E, assim, eu acabei de assistir ele e eu tô um pouco desanimada. Então eu queria fazer uma análise rapidinho. É um filme que lançou na Netflix recentemente, que conta a história de um mafioso rico e bonito que sequestra uma mulher que ele vê nos sonhos dele, quer que essa mulher se apaixone por ele. Eu assisti o filme assim, antes de eu começar, tipo, problematizar e tal. Além do filme ser muito fraco, do texto ser muito fraco, a montagem ser extremamente fraca e apressada, a edição me deixou muito nervosa, a direção eu achei péssima, porque justamente assim, o elenco ele se comporta de uma forma meio tipo assim, é uma coisa muito artificial, a sedução é muito artificial, assim, é muito genérica. A verdade é que durante todo o filme você consegue sentir ele da perspectiva de um homem. Você escalando um elenco atraente, pessoas, padrões excitantes, né? Encaixando elas em cenários espetaculares, em cenários luxuosos, cheios de dinheiro, bonitos e tal, que parece que é impossível alguma coisa ficar ruim ali, né? A fórmula perfeita, os atores bonitos, o cenário bonito caro, gasta todo o dinheiro com locação. O que é esse filme? É uma mistura de 50 Tons de Cinza, que é outro filme muito fraco, assim, realmente usado pra tomar a atenção das pessoas, de adolescentes, né, do público mais teen. É tudo muito brega. Eu acho que, no mínimo, contando essa história, que já é uma história terrível, uma história sobre um caso de um relacionamento abusivo de um macho tóxico, totalmente fadado à cultura do estupro, seria uma coisa que pelo menos tinha que construir legal. Pois é, nem isso fez. Então, é exatamente esse clique que eles fazem na cabeça das pessoas, quando as pessoas estão ali falando de estupro, falam, não sei o que, relacionamento abusivo, feminismo, girl power, E aí, quando surge um contexto cinematográfico desse, uma dramaturgia nesse formato, eles botam um homem, assim, que podia ser preso, né, por ser uma pessoa completamente maníaca, e eles botam ele na pele de um homem lindo. Esse personagem, ele passa a ser um cara romântico, dominador, sensual, que na verdade só quer se divertir com uma mulher. Então, mais poder ainda pro nosso querido homem branco, atribuindo a ele características de romantização. Você pode perceber que todas as características que a gente atribui a ele, na verdade, são características que normalmente a gente atribui a homens como ele, homens brancos, que são bonitos, tá? E que a gente não vê como um estuprador, a gente não vê como um assediador, a gente não vê como um cara abusivo, a gente não vê como um cara que deveria ser preso por ser um maníaco, né? A figura do homem rico, branco, poderoso. Então a gente imacula muito isso, né? A gente romantiza isso. Não interessa a porcentagem do erro. Ai, cara, mas que saco! Toda coisa agora que passa no Netflix, passa na TV, todos os filmes e séries têm que ser educativos? Como assim? Que absurdo! Ai, que saco esse mundo, que não pode fazer nada, que todas as pessoas querem problematizar. Polêmica! Não é polêmica, não. Esse caso vai ter sendo responsabilidade social mesmo, tá? Das mesmas pessoas que já estamos acostumadas a ver recebendo prêmios, tomando todos os holofotes na indústria do cinema, na indústria do audiovisual, que são pessoas brancas, majoritariamente brancas, que tem o aval pra criar qualquer coisa, que tem o aval pra poder fazer qualquer coisa e chamar de arte, chamar de obra cinematográfica. Pois é, nem toda obra cinematográfica precisa ser educativa. Você não precisa fazer uma coisa ensinando os homens, educando mulheres, ou ser direto contra algum discurso, ou levantar alguma bandeira, né? Ou simpatizar com alguma causa. Isso não é bandeira. É um tipo de narrativa que ele é completamente responsável com a população, com as estruturas. Toda obra audiovisual tem pelo menos a responsabilidade ética com o contexto social no qual um determinado grupo está inserido. Ou seja, obviamente você pode relatar no seu filme problemas sociais, mas essa responsabilidade social e ética vai depender muito do jeito que você está desempenhando esse problema social na sua narrativa. Como você está desenvolvendo ele ali dentro. E de que forma você vai articular isso sem deixar de ser responsável com essas coisas tóxicas que você está retratando e coisas opressoras de um determinado grupo social. Construiu essa narrativa botando o homem branco como uma pessoa, tipo, a ser romantizada no matter what. Não importa o que ele faça, não importa o que o homem branco faça, tipo, se ele for bonito e padrão, ele ainda tem um aval sobre aquelas determinadas coisas. O que esse filme passa pra gente? Que a gente considera homens brancos apaixonantes até quando eles são maníacos
estupradores e completamente abusivos. A gente ainda considera a beleza e o como que eles podem ser válidos pra poder, tipo, ter algum relacionamento. Então assim, a romantização do homem branco, a naturalização da masculinidade tóxica. O que eu vi de gente, tipo, muitas pessoas falando sobre isso. Se eu fosse essa mulher, eu nem esperaria, eu nem precisaria esperar 365 dias. Eu podia me apaixonar por ele muito menos em 5 minutos, não sei o quê. Então, basicamente, nesses casos, a gente silencia qualquer possibilidade que tenha de um homem ser descartado, dele ser realmente invalidado como deveria ser. Aí você pensa, ai, nossa, mas é só uma série. Você não pode construir uma série, um objeto, uma obra cinematográfica e não esperar que ela seja um objeto de impacto social, tá? Porque isso não é tipo um pano de prato que fica ali, que não impacta em nada na sua vida, não muda nada, que não muda seu jeito de ver as coisas e não confirma uma ideia, sabe? Não confirma um padrão tóxico. Óbvio que vai ser um impacto, porque toda obra causa coisas nas pessoas. Você tem liberdade pra criar alguma coisa sob o seu ponto de vista. A questão é, da onde vem esse ponto de vista? Se esse ponto de vista tá vindo de um lugar onde você já naturaliza essas coisas e você constrói isso em cima dessa cultura já. Isso é um fator opressor que é naturalizado, que as pessoas ainda naturalizam. Não é à toa que muita gente viu esse filme e não tá de errado. Eu realmente vi e falei, o que é isso? Um filme? Porque... Gente, sério, como existe uma obra cinematográfica que aborda tantos tipos de machismo de uma vez só? Não adianta a gente ser simpatizante do feminismo até a página 2, entendeu? E quando a gente vê uma coisa dessas, a gente realmente naturaliza. Isso só mostra como a nossa sociedade é muito misógina ainda, cara. As pessoas são muito misóginas. Mas essas coisas são as coisas que matam a gente. São as coisas que matam tantas mulheres. São as coisas que invalidam tantas mulheres. Foi por isso que o feminismo existiu, pra justamente acabar com esse senso de propriedade que os homens têm sobre a gente. Porque naturalizam a gente se vender psicologicamente, fisicamente, como um objeto pra um homem, entendeu? Isso é tipo, é o jeito certo de amar. Isso só mostra o jeito que todas as pessoas, inclusive homens, mulheres, pessoas que sentem atração por homens, às vezes enxergam o homem, sabe? Esse é o jeito de amar. Esse é um jeito de amar. Esse é um jeito de se satisfazer sexualmente. Esse é o jeito correto de homens e mulheres se relacionarem. Ou esse pode ser um jeito. Isso dá tesão. Isso é legal. Tipo, isso é totalmente uma construção em cima da pornografia, sabe, também. É toda essa cultura do estupro louca. Sério, eu fiquei muito chocada como as pessoas realmente elas se rendem por um homem branco, bonito, assim, esquecem totalmente o valor e a proporção e o impacto que tem uma história dessa na vida de uma menina que pode assistir isso e naturalizar um caso desse. E, obviamente, dizendo que os homens podem controlar as nossas vidas se a gente quiser. Aí, ai, que lindo, ela vai se apaixonando durante o filme, viu? Que no fundo ela gosta dele. Esse roteiro é tão escroto que, tá bom, que lindo agora que ela quer ficar com ele. É legal que agora que ela foi obrigada, que ela foi forçada a ir pra um lugar que o homem simplesmente sequestrou ela e ameaçou ela não ir embora, né, dali, tipo, que ele tinha que ficar com ela, sem conhecer ele, sem saber quem é, tipo, nossa, seria muito, muito legal isso, ela ter se apaixonado depois. Isso tem nome, né, gente? Se chama Síndrome de Estocolmo, que é quando você se apaixona pelo seu opressor, pela pessoa, pelo seu estuprador, pela pessoa que te sequestrou, pela pessoa que tirou seus direitos, que violou a sua privacidade, violou o seu consentimento, violou o seu direito. Mas em nenhum momento ele estupra ela, ele pega ela e obriga ela a transar com ele. Isso não é estupro. Amor, o estupro é uma cultura, né? A cultura do estupro, ela pode estar em vários elementos. Como, por exemplo, se você força uma pessoa a fazer alguma coisa contra a vontade dela e para suas próprias vontades, seu interesse, isso faz parte da cultura do estupro, entendeu? Os elementos do filme, ao longo do filme, tipo, podem te fazer entender que, tipo assim, isso já é praticamente um estupro, entendeu? Se ela não quiser, e se ela não quisesse, tá bom, depois ela quis, mas se ela não quisesse, ela continua não querendo fazer nada com ele, você acha que então ia dar tudo certo depois? Alguma hora ele ia ter que se apaixonar. E se ela não continuasse não querendo? Cadê os direitos dessa mulher? Cadê a vontade dela de ter a vida dela, de não estar ali? Terem trazido ela ali contra a vontade dela, por pessoas muito mais ricas, num lugar que ela tá muito mais vulnerável. E aí? Tem outra escolha? O que ia acontecer nessa trama se ela não quisesse mais? Vocês já pararam pra pensar nisso? O jeito era realmente aceitar a submissão de um homem, sabe por quê? Porque é fácil, é isso que ensinam pra gente. Que os homens convencem, os homens têm motivos, uma hora você vai acabar cedendo, uma hora você tem que ceder, você tem que aprender a gostar disso. Um homem branco, né? Porque eu queria ver se esse mesmo personagem fosse um homem preto.
Gente, a minha bateria acabou. Então, só pra terminar o vídeo, eu vou concluir o que eu tava dizendo. Ele é bonito? Sim, ele é bonito. Isso é uma questão que realmente importa depois dele ser homem que no filme inteiro trata a mulher que nenhuma coisa. Algumas coisas que são ditas durante o filme. Você não é obediente, você agiu feito uma puta, eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser com você, você vai ser minha. É aquela coisa eurocêntrica, hipervalorização do homem. Como a nossa cultura ainda é muito misógina pra poder olhar um filme desse e começar a fazer memes na internet falando sobre romantizar um relacionamento abusivo, romantizar o jeito que um homem enxerga uma mulher como uma mercadoria, como um produto, como um acervo pessoal, como um acessório para uso próprio. É esse o truque, senhores. Botar um homem branco, bonito, para poder realmente a gente não levar muito a sério o que ele tá fazendo e romantizar a coisa toda. Porque é assim que funciona, né? A gente romantiza quando vê pessoas padrões e bonitas e brancas, principalmente. Esse filme foi um erro, foi um defeito. É uma tristeza que gastem tanto dinheiro pra fazer narrativas assim. Não só crianças, mas pessoas de todos os tipos podem ver e justamente ratificar, confirmar essa ideia que a gente já tá acostumado a ter, tá? Então é isso. See ya!